Deus. Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos abrir a Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 7, versículo 16. Juízes, capítulo 7, verso 16. Enquanto os irmãos encontram, quero expressar a alegria e o prazer de estar aqui com os irmãos, para junto nós adorarmos aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como a irmã disse, é um privilégio. Entre bilhões de seres humanos na terra, o Senhor nos deu a rica oportunidade de receber o seu sangue, ser salvo pela sua graça. E temos o privilégio de poder congregar, reunir na casa do Senhor, receber o que Ele tem para nós, amém? Então quero agradecer o convite à nossa irmã. A pastora Júlia não pôde estar no trabalho, se der tempo ela chega aqui ainda hoje, né? Mas o mais importante é estar aqui, que é o Espírito Santo de Deus, amém? Quem encontrou, diga: Jesus é lindo. Amém? Ele é maravilhoso. Vamos ler? Juízes capítulo 7, versículo 16 diz assim: Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios e com tochas acesas. Amém? Recapitulando: Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios e tochas neles acesas. Podeis sentar? Eu quero fazer menção desse texto, que é algo que Deus colocou no meu coração sábado à noite. Nós tivemos uma vigília na nossa sede, na Igreja do Altíssimo, e foi um período de quase 2 horas de oração. Teve 10 minutos de palavra do pastor Micael, e ali tivemos quase 2 horas de joelho dobrado. E quando eu orava ao Senhor, e quando eu me colocava na presença do Senhor, o Espírito de Deus me fez vir a esse texto. E o Senhor me fez entender que esse texto vai falar da liturgia do nosso culto, a maneira que nós conduzimos o culto, a forma que nós realizamos os nossos cultos. É claro que se nós fizermos uma comparação da igreja de hoje com a igreja antiga, tem uma grande diferença. Ela modernizou tanto na sua forma de culto quanto na estrutura. Se olharmos para os nossos amigos, irmãos apóstolos, eles pregavam em lugares que não tinham som, que não tinham cadeiras. Eles pregavam, o som era simplesmente a voz, a garganta, e o evangelho alcançava pessoas. Então aprove o Senhor que o evangelho se expandisse através de pessoas que foram convertendo, pessoas que foram recebendo o sangue de Jesus, e foi compartilhando para muitas pessoas que foram também recebendo e compartilhando, e hoje nós estamos aqui com a igreja de Cristo sobre a face da terra. E isso, o próprio Cristo vai nos especificar a reunião da igreja. Se nós olharmos para a reunião da igreja, nós vamos observar que tudo tinha um propósito da parte de Deus para a reunião da igreja. Começando no dia da sua ascensão, quando Cristo sobe aos céus, Ele vai olhar para os discípulos e dizer assim: Ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Os discípulos se reúnem. No capítulo 1 de Atos, do versículo 14, o texto vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e estes perseveravam unanimemente com orações e súplicas. Nós vamos encontrar também outro texto bíblico de Atos, no capítulo 5, versículo 12, aonde Pedro é lançado na prisão, e no outro dia de manhã ele ia ser decapitado, e a igreja reunida fazia contínua oração a Deus a favor de Pedro. Deus envia um anjo naquela prisão, que tira das mãos dele as algemas, ele se levanta e as cadeias vão se abrindo, as prisões vão se abrindo, e Pedro sai porque a igreja estava reunida. Nós também podemos olhar outra forma de culto, que Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, a partir do verso 25,
depois de expulsar um demônio de uma jovem, um espírito de adivinhação, eles são levados em praça pública, açoitados e levados para dentro do cárcere. O texto vai dizer que eles estavam amarrados aos seus pés do tronco, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Esse culto moveu o céu, que Deus manda um anjo em forma de terremoto, que todas as prisões se abrem. Então nós observamos que essa promessa de Cristo sobre a igreja, que ficasse em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto de poder, trouxe uma eminência, uma essência, trouxe uma característica própria do crente, da igreja, que independente da circunstância que ele esteja vivendo, seja ela circunstância boa ou ruim, quando ele se coloca para adorar, Deus se faz presente no meio da igreja. Não importa a situação, essa característica, ela foi dada por Deus. E quando o Senhor, o Espírito de Deus me fez vir esse texto, ele dizia comigo assim: essa guerra de Gideão, essa batalha que Gideão está tendo aqui, é um ensinamento para a minha igreja nos dias de hoje, como me adorar durante os cultos. Nós não podemos ignorar que houve uma modernização, mas nós não podemos também esquecer que não podemos perder o foco. Hebreus vai nos dizer no capítulo 6, versículo 12: e olhando para Cristo, autor e consumador da fé, viemos à igreja porque sabemos que Jesus é a fonte inesgotável, que Ele é o dono do poder, que Ele é o médico dos médicos, Senhor do Senhor e Rei dos reis. Aquilo que a medicina falou que não tem jeito, a gente vem para a igreja e sabe que basta apenas uma palavra, Ele vai liberar a cura. Aquilo que o advogado disse que não tem jeito, basta apenas dobrarmos o nosso joelho e no tempo certo, na hora certa, Ele vai bater o martelo e a última palavra quem dá é o Senhor. Então a gente reúne aqui para prestar um culto ao Senhor, e esse culto precisa ter uma essência, esse culto precisa ter um propósito, esse culto precisa ter uma direção, e Gideão vai mostrar algo para nós nessa tarde. Primeira coisa, quando Deus convoca Gideão para libertar a nação de Israel, o Senhor coloca ele numa situação de minoria. Era um exército numeroso, eram homens e mulheres que estavam prontos para a guerra, mas o Senhor olha para Gideão e diz: Gideão, é muita gente para essa batalha, vamos diminuir. A Bíblia vai nos mostrar que de 1 milhão de soldados, de uma multidão de pessoas, só resta 300 homens para ir à batalha. Quando nós olhamos para o exército numeroso, do adversário de Gideão, nós vamos ver que 300 homens são poucos. 300 homens é incapaz de vencer a batalha. O que eu aprendo com isso nessa tarde? Que Deus não quer usar as multidões, que Deus não quer usar a quantidade, que Deus não quer usar um número alto, mas sim aqueles que têm compromisso, aqueles que têm propósito, aqueles que estão dispostos a realmente ir para a guerra. Quando nós olhamos para a Bíblia, multidões seguiam Jesus. Quando Jesus fazia milagre, eram inúmeras pessoas que estavam ali para receber cura, para ir embora para casa curado. Mas no dia da descida do Espírito Santo, era simplesmente 120 pessoas. Significa que para viver experiência, ser tocado por Deus, viver o milagre do Senhor, ter algo novo com Deus, não é a multidão que vai fazer a diferença, mas aqueles que estão dispostos, aqueles que estão determinados a seguir em frente, independente da circunstância que esteja vivendo. Aleluia! Jesus no diálogo com a samaritana diz: a hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Havia uma divergência entre os samaritanos e os judeus, porque os samaritanos criam que a adoração era no monte, e os judeus acreditavam que a adoração era dentro do templo, era na sinagoga. Mas Jesus chega para dizer para eles assim: olha, não importa o lugar, o importante é ser o verdadeiro adorador. Aí Gideão agora mostra algo para nós. Primeira coisa que ele vai dizer: então repartiu os 300 homens e deu-lhes a cada um, diga comigo, buzinas. Mais forte, buzinas.
cântaros e tochas acesas. Quando ele monta a estratégia, ele coloca 100 homens de cá, 100 homens de lá e 100 homens para cá. E ele diz o seguinte: na minha ordem, vocês vão tocar as buzinas, as cornetas. Na minha ordem, vocês vão levantar voz alta, usar o fôlego e tocar as cornetas para nós irmos para a guerra. Você sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Crente, quando vai para a guerra, precisa ter grito de guerra. Não tem coisa mais triste do que você deparar com crente e não tem grito de guerra. Ele não é adorador, ele não sabe glorificar, ele não sabe adorar. Ele entra dentro da igreja, parece uma múmia que é colocada no canto e não tem utilidade para nada. Mas guerreiro que vem para a batalha e tem o seu Senhor como Deus da batalha, ele tem grito de guerra, ele tem adoração, ele tem glória a Deus, ele adora ao Senhor. Aleluia! Eu quero perguntar nessa tarde: tem grito de guerra aí, igreja? Tem grito de guerra aí, igreja? Tem adorador aqui nessa tarde? Eu tenho uma palavra para dizer para você nessa tarde. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se tem adoração, Deus se faz presente no ambiente. Aleluia! Ele está na casa, ele se faz presente. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia. Segunda coisa que ele diz: cântaros. A estratégia era o seguinte: os cântaros debaixo do braço e as tochas dentro do cântaro. Porque depois que desse o grito de guerra, era para quebrar as botijas, os cântaros e levantar a tocha. Quando eu leio Jeremias capítulo 18, Deus vai dar uma visão para o profeta: desce a casa do oleiro. Aleluia! E olha o que o oleiro faz na roda. A observação do profeta é que ele estava fazendo o vaso quebrou, o vaso ficou torto, e ele quebrou novamente o vaso e começou a fazer novamente. Aí o Senhor diz assim: não sou eu o Senhor que posso fazer o mesmo com a casa de Israel? Por que Deus estava dizendo isso para Jeremias? Porque Jeremias estava profetizando num período babilônico, um período de cativo, em que o povo de Israel estava sofrendo, longe da pátria, longe da sua cultura e longe do seu culto, do templo, da adoração. E isso era consequência deles. Por quê? Porque no dia da inauguração do templo, lá em 2 Crônicas capítulo 7, Deus se manifesta de tal forma naquele culto de ação de graça, que uma glória enche o templo, e eles não suportam e caem de rosto no chão. Mas o texto vai dizer que eles viraram as costas para a glória de Deus, começaram a preocupar com as suas coisas, em casar, em trabalhar, em adquirir patrimônio, e viraram as costas para a glória de Deus. Aí Deus diz: deixa eu tratar com esse povo, eu vou permitir a Babilônia entrar e levar esse povo a cativo, porque lá no cativo eles vão lembrar do Deus que eles servem, lá no cativo eles vão ter saudade da casa, lá no cativo eles vão sofrer e vai lembrar do dia que eu manifestei a glória no templo. E assim foi, porque o povo de Israel virou as costas para Deus. E quando Gideão chama o povo para dar um grito de guerra, tocar as cornetas, esse símbolo de quebrar o vaso significa que para nós entrarmos na presença de Deus, precisamos quebrantar o nosso vaso diante do Senhor. Precisamos quebrar o nosso vaso na presença do Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. O nosso culto precisa ter glória a Deus e aleluia, mas o nosso culto também precisa ter aquebrantamento. Não tem como Deus manifestar se não houver coração aquebrantado. Não tem como Deus operar se não houver coração aquebrantado. Não tem como viver milagre de coração duro, de coração rancoroso, de coração amargurado, de vida fechada.
um culto e preparar um culto e deixar tudo muito liturgicamente organizado, e muitas das vezes esquecemos de dar liberdade ao Espírito de Deus. E quando o Espírito Santo não tem liberdade, o que acontece conosco? A gente entra na igreja sobrecarregado de problemas, cheio de aflições, amarguras na alma, espinhos, e o Espírito Santo não tem liberdade. A gente sai da igreja pior do que a gente entrou. Quando a Bíblia diz que esta casa é chamada casa de oração. O que é oração? Oração é relacionamento do homem para com Deus. Quando a gente sai da nossa casa e vem para cá, é para ter um contato mais profundo com Deus, é para ter uma intimidade com Deus, é para ser renovado no Espírito Santo, é para ser batizado, é para receber dom, é para ser fortalecido, é para viver uma experiência, porque lá fora tem uma guerra para ser vencida, mas se não abastecer do poder de Deus aqui, não tem capacidade para vencer lá. Mas Deus me trouxe aqui essa tarde para dizer: quebra teu vaso, que Deus quer te fazer um vaso novo e quer te encher essa tarde, aleluia. E eu pergunto: tem vaso aí nessa tarde, igreja? Cadê os vasos de Deus nesse lugar, aleluia? Aleluia! Aramaite, Becanamassu, Alabachai, Rebicanrideras, Ribicomanai, Choberasi, Kemanai, Aramassu, Alabacharamanai. Continue adorando, porque Ele está neste lugar, igreja. É real a presença do Senhor neste lugar, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. É preciso quebrar o vaso. Humilhação. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nós precisamos nos render aos pés do Senhor, porque a obra é dele. E a Bíblia vai dizer que quando ele começa a boa obra, ele termina, ele não faz nada pela metade. Só que Deus não é invasor, ele não invade a vida de ninguém, ele não invade espaço de ninguém. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 21, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Se eu entrar, cearei com ele, ele comigo. O que significa a palavra ceia? Significa renovo de comunhão. E a comunhão do homem para com Deus gera milagre. A comunhão do homem para com Deus gera poder, gera força, gera intimidade, igreja. Aleluia. Pedro nos ensinou isso de uma forma tão clara. No capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita. Sabe o que ele está dizendo? Alguém só pode ser eleito se for votado, se for escolhido. Alguém só é eleito se ele tem a maioria de votos, se ele foi separado, selecionado. E nós, através do sangue de Jesus, fomos separados para ser eleitos a cidadão do céu, eleito a ir morar na cidade santa, eleito a ir morar na pátria santa do Senhor, aleluia. Vós sois a geração eleita, nação santa. Santidade a tua casa convém, Senhor, para sempre. É a única condição que Deus exige de nós para entrar no céu. Santificação, santidade para Deus operar, santidade para ter a presença. Por que santidade? Porque no Velho Testamento chamava-se Espírito de Deus, porque o homem era justificado pelas obras, pelo sacrifício no altar. Mas depois que Cristo morre, ressuscita, sobe ao céu, envia o seu Espírito chamado Espírito Santo, e hoje nós precisamos ter uma vida de santidade, porque somos justificados através da santificação da pessoa do Espírito Santo, que é aquele que consola, aquele que nos abraça, que nos fortalece, que nos coloca de pé quando a gente está caindo, que nos ajuda a andar quando a gente não tem força. Então santidade é a condição, pois ele diz: sede santo, porque sou santo. Aleluia. Aleluia.
Mas vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real. O que é sacerdócio real, pastor? No Velho Testamento, o tabernáculo era construído. A nação de Israel ficava lá no pátio. Quem entrava dentro do tabernáculo? Só o sumo sacerdote e o sacerdote. Uma vez por ano. Ninguém podia chegar lá. O sumo sacerdote tinha que ser muito bem preparado. Não podia ter pecado. Tinha sua história sacerdotal, o peitoral com as pedras representando as 12 tribos de Israel. Entrava com a corda e um sino amarrado na cintura, porque se ele tivesse algum pecado, ele caía e puxava ele para fora, porque ninguém podia entrar. Mas lá na cruz do Calvário, Hebreus vai dizer assim: mas agora nós temos acesso ao sangue de Cristo, ao Santo dos Santos, à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho através do sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo, a parede da separação foi derribada, e aquilo que era dois fez-se um só. Ou seja, quando ele diz nós somos sacerdote real, antigamente a gente ficava de fora e o sacerdote aqui dentro, mas agora a gente pode entrar na presença de Deus e ter acesso à presença de Deus. Eu posso ter contato à presença de Deus. Por isso Deus me fez sacerdote. Para quê? Para que todo dia eu possa me chegar a Ele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a nós. Se aproxima de Deus e Ele vai aproximar de você. Aleluia! 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 Por isso, a melhor maneira de nós aproximarmos de Deus é quando quebramos o nosso vaso na presença do Senhor. Aí ele vai dizer: e tochas acesas. Olha para essa pessoa que está do lado e pergunta assim: tem fogo aí, irmão? Aleluia! Tem fogo aí, igreja? Aleluia! Aleluia! O fogo aqui é simbólico, porque o Espírito Santo é representado pela água, o Espírito Santo é representado pela pomba, mas o Espírito Santo também é representado pelo fogo. Depois que a igreja se reúne, tem grito de guerra, tem quebrantamento, vem o fogo do Espírito Santo. Tem fogo do Espírito Santo. Para entrar na batalha tem que ter o fogo do Espírito Santo. Para entrar na guerra tem que ter o fogo do Espírito Santo. E tem uma maneira de receber, como pastor? Aquebrantamento, grito de guerra. Aquebrantamento, grito de guerra. Unidade, reunião do povo de Deus traz a glória e a presença do Senhor. Aleluia! Por isso o nosso culto, a nossa liturgia, ela precisa ser organizada, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus têm que ser organizadas. Mas o Espírito de Deus não pode perder a liberdade, porque se ele tem liberdade, ele se manifesta. Quem entrou doente sai curado, quem entrou triste sai alegre, quem entrou cabisbaixo sai dando glória a Deus, quem entrou aqui derrotado sai cantando da vitória. Nós reunimos aqui, irmãos, para fazer algo novo, e eu quero ler, aleluia, glória a Deus, Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, diga assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o amor que Ele teve em nós, de pegar o seu Filho Jesus e permitir que Ele esvaziasse da sua glória, assumisse a forma de homem e sofresse a dor que era minha e sua sobre Ele. Então, por compaixão de Deus, Ele diz assim: rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Isso aqui pega nós, irmãos. O nosso corpo em sacrifício vivo. O que ele está dizendo? Não importa o problema, não importa a dor, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa as acusações, não importa as pedradas, não importa as perseguições, venha adorar ao Senhor Jesus. Não importa as lágrimas, venha adorar ao Senhor. Tem gente que está aqui que só Ele e Deus sabe a situação, mas essa tarde
quereis o seu corpo em sacrifício vivo. Deus quer a sua vida em adoração. Aqui na igreja, no teu trabalho, na escola, na rua onde você mora, que a sua vida seja um exemplo de adoração a Ele, porque a Bíblia vai ensinar porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quem olhar para você não vai te identificar pela roupa ou porque você carrega uma Bíblia, mas vai ver o brilho do Espírito Santo, porque a tua vida é adoração ao Senhor. Aleluia! Ele vai dizer assim: em sacrifício vivo, santo e agradável. Tem alguém vivo aí? Dá glória a Deus. Sacrifício vivo. Irmãos, eu tenho descrença de chegar na igreja e a igreja querer estímulo para adorar. A gente não adora a Deus porque Ele faz, porque Ele é. A pessoa joga em cima do banco um pouco morto, cansado do dia a dia, e acha que Deus é obrigado a receber o restinho. A gente levanta de manhã, toma banho, toma café, vai para o trabalho, dá o melhor de nós no trabalho para ter uma boa remuneração. Chega em casa cansado, não dá tempo nem de jantar. Vem para a igreja e joga um pouco cansado do morto. Deus não quer resto. Ou você dá o melhor para Ele, ou você não vem para a igreja. Vivo! Tem vida aí, igreja? Quem está vivo, dá glória a Deus. Quem está vivo, aleluia. Santo. Sacrifício vivo, santo. Santidade, a condição de ver a glória de Deus. Santidade, a condição de receber o Espírito. Santidade, a condição de experimentar o sobrenatural de Deus. Santidade, a condição para entrar no céu. Santidade, a condição de ser tocado e receber o dom do Espírito Santo de Deus. Agradável. Esse texto aqui ele é muito interessante, porque quando Deus fala, o Espírito de Deus fala com Moisés no deserto para construir o templo, o tabernáculo, ele faz algumas especificações bem minuciosas. E uma delas é o incenso que ia ser queimado 24 horas no altar. E Deus vai dizer para Moisés assim: pega o galbano, a ônica e a estoraque. Dessas três plantas, você vai fazer o incenso para ser queimado no altar, mas faça como um artista, como uma pessoa especializada em perfumaria. Deus não quer nada feito de qualquer maneira. Deus não quer nada feito de qualquer jeito. Ou a gente faz o que é bom para Deus ou não faz. Ou a gente faz o que é melhor para Deus ou não faz. E quando eu fui olhar a formação desse incenso, as três plantas, elas liberam um perfume extremamente agradável. Aquela fumaça, ela tinha dois significados. O primeiro, representava a oração da nação de Israel como fumaça subindo até o trono de Deus. Segundo, aquela fumaça daquele incenso, ela tinha que perfumar o tabernáculo, aonde Deus ia manifestar a glória no dia do sacrifício. E aí eu fui especificar isso aqui. As três plantas, cada uma passa por um processo para liberar o perfume. Uma delas, o galbano, é colocado, pegado as suas folhas, colocado em um pano, depois é batido e depois torce, aquele estrume é colocado dentro de um recipiente. Vai escutando aí. Pega-se a ônica, a raiz da ônica, irmãos, pica ela bem picadinha e coloca o recipiente, tem que chacoalhar até virar um pozinho. E aquele pó é perfumado. E a estoraque, pega-se a raiz dela, e aquela raiz ela é batida até ela virar fibra, e aquela fibra tem um perfume agradável. Pega-se o sumo, o pó e a fibra, e eles são misturados até virar um pavio, e aquele pavio ele se torna um incenso. E quando é colocado fogo naquele pavio, aquele incenso começa a queimar, e uma fumaça agradável e perfumada começa a preencher o ambiente. Você vai entender, por isso que eu perguntei, tem fogo aí? Porque você é o incenso nessa tarde, que vai liberar um perfume agradável a Deus através da tua adoração. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe por que você está apanhando? Sabe por que você está sendo moído? Sabe por que você está sendo
Então deixa o fogo te pegar nessa noite, porque Deus quer sentir perfume. Por isso o culto tem que ser vivo, santo e agradável. Para de murmurar, para de reclamar, para de dizer que a situação está ruim, para dizer que você não dá conta mais. Deixa o Senhor incendiar a tua vida e libere o perfume agradável às narinas de Deus. Aleluia! Aí ele vai dizer: santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisa falar mais alguma coisa? A circunstância vai promover o meu culto racional a Deus. O que eu vim fazer para Ele aqui? O que eu vim oferecer para Ele? O que eu vim dar para Ele? Eu vim dar um coração amargurado? Eu vim dar um coração rancoroso? Eu vim porque não tinha outro lugar para ir? Eu vim porque se eu não vi o pastor ou a líder da tarde da bênção, ou a líder dos obreiros vai puxar a orelha? Não, eu preciso apresentar o que eu vim trazer para Deus aqui. Você sabe por que tem muita gente que sai vazio? Porque ele veio vazio, mas não ficou disponível para receber algo para Deus. Mas nessa tarde, se você está disposto, a Bíblia vai dizer: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Deus tem para dar, Deus tem para fazer na tua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. A sua experiência do culto aqui hoje vai te dar autonomia para dizer não para o mundo, não para o pecado, não para a corrupção, porque lá fora tudo contribui para nos parar e nos corromper. Tudo contribui para nos parar. Mas quando nós estamos vivos, santificados e agradáveis na presença do Senhor, nós temos autoridade para colocar de pé e dizer: aqui não, Satanás. Você não tem lugar na minha casa. Você não tem espaço no meu casamento. Você não toca na vida dos meus filhos. Você não entra no meu trabalho. Porque aqui tem vida do Espírito Santo. Eu sou queridinho do papai. Não mexe não, você vai ter com ele. E acima de tudo, Deus quer nos usar. Sabe como? Olha o que diz o texto. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você vai transformar o mundo porque você entende que agora você é santo. Você vai transformar o mundo porque você entende que você agora tem Jesus, que você foi salvo através do sangue de Jesus. O que está dizendo? Que é inadmissível receber o sangue de Jesus e ficar calado. Você vai começar a compartilhar lá fora. As pessoas que rodear vai ver Deus na tua vida. As pessoas que chegar perto de você, você vai ser um instrumento de Deus, um canal de bênção. Porque na sua mente está habitando agora a mente de Cristo, porque você é vivo, santo e agradável diante dele. Para ele, para ele. Aí para encerrar, isso aqui é forte. Essa experiência toda para quê, pastor? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa forma de viver diante de Deus, nos nossos cultos, no nosso dia a dia, vai nos levar a sair do nossa zona de conforto, abandonar o nosso querer, largar as nossas vontades e começar a experimentar o que Deus quer na nossa vida. Vamos passar a ter prazer em fazer aquilo que Deus quer. Vamos ter alegria em viver da maneira que Deus quer. Vamos ter alegria em viver do jeito que Deus manda, ainda que seja no vale, mas é lá que Deus vai mostrar a sua glória, o seu poder, porque estamos experimentando a vontade dele. Sabe qual é a vontade dele? Que todos se salvem, que a alegria abundante, bênção, saúde, prosperidade e acima de tudo, salvação e vida eterna. Se coloca de pé nessa tarde, aleluia, aleluia. Se coloca de pé nesse momento. Eu quero convidar você para orar. Eu queria, se for possível, chamar as pessoas que viessem para frente. Eu queria que viesse para frente. Nós vamos orar aqui no altar. Pode chegar as cadeiras para trás. Agora você vai oferecer seu culto para Deus. Agora você vai oferecer o seu culto para o Senhor. Agora você vai oferecer a sua vida para Ele. Agora você vai ouvir: aquebranta teu vaso. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Pode chegar, moço, pode chegar no altar. Aqui no altar, pode encostar no altar. Pode vir, pode vir. Aqui, ó, no altar. Pode vir, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você a quebrantar o teu.
Se você a quebrantar e apresentar a vida diante dele, saiba que o Senhor vai te renovar essa tarde. Feche seus olhos, comece a falar com ele. Comece a falar com ele. Comece a falar com ele.